Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós entender que há um propósito de Deus. E se nós andarmos fora desse propósito, nós vamos fazer coisas que desagradam a Deus. Vamos ser influenciados até pelo diabo, por pessoas, pelos nossos amigos, às vezes, que não têm um conselho sábio, não entendem o chamado de Deus sobre a nossa vida. Então, Davi aqui ele reconhece em 2 Samuel 5 que Deus o colocara como rei sobre Israel. Ele reconhece que quem fez o reino dele grande foi Deus, e não era por causa dele, mas era por causa que Deus amava e ama o seu povo. Isso é chave. Isso é chave para um líder, para um pai de família que quer ser temente a Deus, andar no propósito, para um pastor, para um diácono, para um obreiro, para um líder de departamento. É chave esse reconhecimento que nós precisamos ter, que é Deus que nos coloca, Deus que dá o crescimento e é por amor ao seu povo. Então, Davi, ele resolveu em 1 Crônicas 21, incitado pelo diabo, por Satanás, a fazer um censo, e ele queria saber, mas agora não era mais tanto poder, tanta autoridade, tantos benefícios. Agora ele dá uma vacilada e parece que para de depender do Senhor, ele quer saber a força do seu exército. Então é muito importante isso, que ele confiou tanto em Deus até aqui, agora ele quer confiar no número do seu exército. Teve consequências sérias, você que conhece a história. 2 Samuel 11, Davi então recebeu algumas palavras, Um dia Davi foi lutar com outros gigantes. Davi não lutou só com Golias, ele lutou com outros gigantes. Um gigante, Davi se cansou, ficou cansado. E aí um dos valentes de Davi, chamado Abisai, ele conseguiu livrar Davi, matou o gigante e fizeram uma reunião lá. Fizeram uma reunião no verso 17 de 2 Samuel 21. Então os soldados de Davi fizeram a promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. Eles disseram: o Senhor é a esperança de Israel e nós não queremos perdê-lo. Quase Davi é morto, então os soldados, os valentes, fazem essa promessa ali, Eles falaram uma palavra e possivelmente essa palavra mexeu demais com Davi, talvez causando medo de ele ir para a guerra, ao ponto que em 2 Samuel 11, decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. E todos eu creio que sabem do resultado dessa parte que aconteceu aqui. Davi, ele era para estar na guerra. Como ele recebeu aquela promessa dos soldados que não deixariam mais ele ir, ele achou agradável, achou até carinhoso. Olha, os meus valentes querem me proteger. Davi, então, possivelmente passou a ter um certo receio. Quando o homem para de confiar em Deus, ele começa a ter medos. Todos pensam aqui que Davi pecou quando ele se deitou na cama com Betseba. Não, o pecado já começou a ser consumado quando Davi permaneceu na cama e não foi para a guerra. Porque havia um propósito de Deus sobre a vida de Davi. Deus não tinha falado para Davi não sair à guerra. Homens falaram. Como é importante nós discernir as vozes que dirigem a nossa vida. Havia um propósito, todos os reis tinham um propósito: ir à guerra. Possivelmente era na primavera.
Então, todos os reis que tinham guerra para resolver, era nesse período que eles saíam com seus exércitos. Davi estava no lugar errado, ele precisava estar na guerra, ele estava na cama. Obviamente que no lugar errado, fora do propósito de Deus, só tem uma coisa: pecado, queda, tristeza, desgraça, destruição e consequências sérias. Propósito de Deus. Davi tinha um propósito. Davi foi o camarada que, quando Josué começou a invadir a terra prometida, a extensão era tão grande que Josué e o povo de Israel vinham conquistando e guerreando, que era muito grande, alguns povos voltavam ali. Davi foi o homem usado por Deus para reconquistar todo Israel, toda a terra prometida. Ele liderou essas lutas. Então, como é importante nós entender, havia um propósito. Deus havia cuidado de Davi até aquele momento. Será que Deus iria vacilar com Davi? Mas os homens ficaram com medo e Davi fugiu do propósito. E agora começa uma decadência, porque o homem fora do propósito de Deus, ele se prostitui, o homem fora do propósito de Deus, ele até se torna um assassino. O homem fora do propósito de Deus, ele começa a tentar cobrir os seus erros com mentiras, ele fica um homem desconhecido. E Davi teve talvez o pior momento da sua vida aqui. Por quê? Porque Deus tinha um plano com ele, estar na guerra, e ele recebeu o conselho dos seus soldados para ficar em casa. Misericórdia, que nós não venhamos ter consequências como Davi teve, por estar no lugar errado, fugindo do propósito de Deus, por não confiar mais que Deus está no controle e no cuidado de tudo. Que Deus nos abençoe.